Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. O profeta Muhammad alayhi salatu wassalam disse: uma das coisas que mostra que a pessoa já provou o sabor do Iman é quando a pessoa diz, a partir do coração e com a língua, quando a pessoa diz: raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan sallallahu alaihi wasallam. Não é só dizer, na prática isso tem que se viver. Você está satisfeito com Allah? Não está preocupado em adorar outra coisa? Não sente falta? Quando você adora só Allah, não tem sede lá dentro de adorar outra coisa? Se não tem sede, está satisfeito só com Allah? Qualquer dificuldade você corre para Allah. Não vai lá atrás da montanha à procura de curandeiros. Não vai na feitiçaria para melhorar de vida. Qualquer problema você recorre a Allah. Porque quem está satisfeito é assim que faz. Mesmo uma mulher, quando está satisfeita com o marido, não consegue ver mais outro homem. Se quiser perguntar às mulheres, quando uma mulher gosta e está satisfeita com o marido e ela sente-se completada por esse homem, todos os homens ficam feios, não lhe interessam. Tenha certeza disso. Então, esse é um exemplo. Será que você está assim com Allah? Quando você tem preocupação, apresenta no salat e nunca pensa em ir no curandeiro. Quando você tem uma preocupação, a primeira coisa é pedir a Allah para facilitar a resolução dessa preocupação, desse problema. Se você é assim, então é bem-vindo nesta palestra. Já tem uma condição. Você está satisfeito com o Islã como religião? Nunca sentou pensar em sair do Islã para seguir alguma coisa lá? Está satisfeito? Nunca pensou em ir na Igreja Universal para ir ser curado? Você está satisfeito com aquilo que o Islã diz? Nunca sentou e analisar as coisas e chegar ao ponto de pensar que sabe, esse Islã é complicado. Vai lá a religião dos fulanos. Nunca chegou a pensar assim? Se nunca chegou a pensar assim, então você está satisfeito com o Islã. O Islã para você é suficiente. E quando você pensa no profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, aquelas coisas que ele ensinou, que nós hoje aprendemos na Sunna, não chega a preferir outra pessoa aí para seguir. Você estuda lá na faculdade ou sei lá na escola secundária, já ouviu falar de Aristóteles, já ouviu falar de filósofos, grandes pensadores, e já ouviu o que eles disseram. Nunca colocou esses em cima do profeta Muhammad. Você sempre achou que Muhammad alayhi salatu wassalam é a melhor pessoa. Então, se você ouvir alguma passagem do Alcorão onde Allah fala de ibadi, meus servos, está a referir a este tipo de pessoas. A pessoa só chama-se servo de Allah quando a pessoa está satisfeita com Allah como seu Criador, com o Islã como sua religião e com o profeta Muhammad como seu mensageiro. E com isso vai andando até morrer. Nunca senta a dizer que, acho que eu pensei mal em seguir este Islã. Então hoje vamos buscar uma passagem do Alcorão que traz um conselho para essas pessoas que estão satisfeitas com Allah, com o Islã e com o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Este conselho é muito importante na vida de um muçulmano. O conselho diz o seguinte, esse conselho você pode encontrar no capítulo número 17 do Alcorão, Suratul Isra, no capítulo 17. Não me lembro agora do versículo, mas se você for lá, há de encontrar esta passagem. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Qul li'ibadi. Esta é uma ordem que vem de Allah e vai ao encontro do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, e o profeta Muhammad deve transmitir para as pessoas. Que pessoas? Pessoas que estão satisfeitas com Allah, com o Islã e com Muhammad. Qul li'ibadi, informa os meus servos, yaqulu allati hiya ahsan. Quando estiverem a falar, saibam falar. Escolham as melhores palavras para falar. Quer dizer, em primeiro lugar nós percebemos que Deus quer que as pessoas, antes de falarem, pensem primeiro,
faça uma seleção das palavras do que vão dizer. O que significa que uma pessoa amada por Deus não fala só por falar, tem que escolher o que dizer. Não fala porque lhe apetece falar, não. Tem que escolher as palavras, olhando para o lugar onde você está, olhando para a pessoa com quem você está a falar e olhando o que você quer dizer. Tem que escolher. Por isso, se você for a estudar a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, há de encontrar uma frase aí que diz que ele estava sempre calado. Calado a fazer o quê? Calado a escolher palavras que ele vai dizer. O profeta ficava mais tempo calado do que a falar, e este silêncio ou era porque ele recordava-se de Deus, ou estava a selecionar palavras que ele devia falar. Porque é uma boa qualidade saber falar. Allah diz: وَقُلْ لِعِبَادِ يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Informa os meus servos para falarem as melhores palavras. Por quê? Qual é o problema? Cada um tem sua boca. Cada um está livre de dizer o que quer. Agora essa coisa de escolher palavras é por causa de o quê? E Allah diz: Inna ash-shaytana yanzaghu bainahum. Porque o shaitan, o Satanás, está aí à espera das suas palavras para criar agitação nas pessoas. O shaitan aproveita as palavras para criar agitação nas pessoas, para incitar as pessoas a pensar errado do outro. E você há de ver que todos os problemas da vida começam da palavra. Palavras mal selecionadas, palavras mal escolhidas, é que criam ódio entre as pessoas. E este conselho não encontramos apenas aqui neste capítulo 17, em outros capítulos. Há pouco tempo, quando eu estava a introduzir o khutbah aqui, recitei uma passagem que também orienta a pessoa a falar bem. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Falem palavras certas. Outra passagem, Allah subhanahu wa ta'ala diz sobre falar certo. Isso é no capítulo 2, onde Allah diz: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Quando você estiver a falar com as pessoas, fale da melhor forma. Mas por quê? Eu expliquei agora que o shaitan está à espera das nossas palavras para criar confusão, agitação entre nós. Mas um outro hadith vem explicar muito bem por que nós devemos escolher as palavras. O profeta Muhammad a.s. disse: وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يُلْقِي بِهَا بَالًا يَكُبُّ بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ. A pessoa pode falar uma só palavra, que para ela não é nada, não tem perigo. Uma simples palavra, mas que pode ser o motivo de a pessoa cair no inferno por causa dessa palavra. Uma só palavra. Então existe a necessidade de a gente escolher as palavras. Uma só palavra pode ser o motivo de a pessoa chegar no inferno. Uma só palavra. Até um companheiro do profeta Muhammad a.s. chegou a perguntar a ele: Ya Rasulallah, será que nós seremos julgados por aquilo que falamos? As nossas conversas serão julgadas no dia de Qiyamah? E o profeta disse: você não sabe que a maior parte de pessoas do inferno vão entrar lá por causa da língua? Você não sabe que muita gente estará no inferno só por causa da maneira de falar? Há de encontrar no inferno alguém que não matou ninguém, alguém que não roubou, alguém que não agrediu mulher, mas está a fazer o que no inferno? Porque falava mal. Então aqui está uma orientação de Allah: informe aos meus servos para selecionarem as palavras, saberem falar entre si. E o maior perigo quando a gente fala, mesmo em brincadeira, que muita gente não sabe isso, é que nas 24 horas, em cada dia, existe uma hora
Existe um tempo, eu não sei se são minutos, é hora inteira, são 3 horas, não sei. Mas dentro das 24 horas, existe um momento que Deus não recusa aquilo que as pessoas falam. Presta atenção. Dentro das 24 horas, eu não sei se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, existe um tempo em que Deus aceita tudo o que as pessoas dizem. Se esse momento lhe acertar você a falar coisas erradas, essas coisas vão acontecer, porque Deus aceitou e vai fazer acontecer. Se esse momento lhe encontra você a fazer um dua contra alguém, esse dua vai acontecer. Eu vou dar um exemplo muito claro, talvez vocês já viveram isso. Nunca notaram que pessoas normais, quando falo pessoas normais, quer dizer, não são religiosas, falam uma coisa e a coisa acontece. Nunca viram isso? Alguém falar uma coisa e a coisa acontecer. Como é que se explica? É que essa pessoa falou num momento em que Deus não nega a palavra das pessoas e faz acontecer. Por isso nós chamamos a atenção a nós mesmos, a partir de lá de casa e em todo lugar onde nos encontramos. Tenha cuidado em falar coisas feias, porque elas podem acontecer. Está em casa chateado com seu filho, não faça dua, não lhe dê nome feio, porque esse nome pode se aplicar na vida dele. Não chama seu filho por animal, por macaco, por mais que ele faça o quê? Chama ele, corrija, se for necessário, puxa a orelha, mas não lhe dê nome de animal. Porque nessa altura que você vai dizer macaco, se for esse minuto em que Deus não nega nada, o seu filho começa a se comportar como macaco até a morte. E a primeira pessoa a sofrer será você. Porque tudo que ele vai quebrar na casa dos outros, todos os roubos que ele fizer, as pessoas vão vir para você. Então não chame seu filho, nem sua esposa, nem seu familiar, nem ninguém com nome feio, com medo de acertar esse tempo em que Deus não nega nada. No hadith não se falou que período é esse, se é de manhã, à tarde, à noite, não se falou. Só que o profeta disse que existe um tempo em que Allah não nega as palavras das pessoas. Esse é um perigo. E para as minhas irmãs, mulheres casadas, ou mesmo solteiras, que gostam muito de lamentar do marido, ou porque está demorado de casar, esta vida solteira, eu acho que é de morrer assim. Se você acertar essa palavra, é de morrer assim. Nesse tempo, você é de morrer solteiro. Não vai casar mais. Porque se Allah aceita, faz acontecer. E você que é casada, que gosta de reclamar, esse marido vai lá, pessoas casam, vivem bem, mas eu não vejo qual é a vantagem de casar. Minha irmã, você há de viver casada e nunca há de ver a vantagem de casar. Não vai ser divorciada, mas nunca vai sentir o prazer de estar casada. Porque você já falou uma coisa numa hora em que Deus não nega aquilo que as pessoas falam. Para os homens também que estão desempregados, a vida não está a correr bem, começa a lamentar contra Deus, a falar contra Deus. Muito cuidado. O que você deve fazer é só pedir a Ele. A Ele não se obriga a nada, a Ele só se pede. Você pode ficar zangado, não vai afetar a Deus sua zanga. Sua zanga continua consigo e vai prejudicar a você mesmo. A única coisa é você pedir favor a Deus. Não tem como fugir disso. Se não acerta esse tempo, você vai viver assim para sempre. E quem sofre é você. Esse é o primeiro perigo, de a pessoa falar mal. Nós começamos com um versículo que nos orienta a selecionar as palavras. Esse é o primeiro perigo. O segundo perigo é que, além dessa hora em que Deus não nega as palavras, está conosco, onde estivermos, está conosco um anjo chamado Hafid. Hafid significa protetor. Aquele que segura, ou que, melhor dizer, aquele que guarda as coisas. Este anjo é chamado Hafid porque ele está atento com as suas palavras. Temos muitos anjos, outros que só Allah sabe. Temos aqueles dois que escrevem o que nós fazemos, o que nós
falamos. Temos esse um que a vida dele é controlar o que você fala e ele diz amém. Sempre que você fala, o anjo não cansa, diz amém. E outras vezes diz walaka mithluhu. Você também terá isso. Amém. Você também terá isso. Significa que sempre que você falar mal de alguém, sempre que você desejar alguma coisa, uma desgraça para alguém, ele diz amém walaka mithluhu. Que isso aconteça e aconteça a você também. Se nós tivéssemos conhecimento disso, e se a fé fosse do mesmo nível, estaríamos mais tempo calados do que a falar. Porque esse anjo não cansa. Allah subhanahu wa ta'ala deixou claro. In kullu nafsin lamma alayha hafiz. Todo ser humano tem por cima um anjo protetor. Só controla suas palavras. Já imaginou quando nós conversamos aí entre jovens na rua e passa um jovem de carro? Um carro que nós tanto desejamos, mas não temos pistas para ter. Além de possibilidades, você não tem pista para ter aquele carro. O que é que o muçulmano deve dizer? Alhamdulillah. Que Allah abençoe aquela coisa para ele e que Allah me dê uma coisa igual ou melhor que aquela. O muçulmano deve fazer assim. Mas se você fala o contrário, se você fala, quando eu falo o contrário, vocês já sabem a que estou a referir. Passa um jovem de um carro bonito que você tanto deseja e não tem como ter, e começa a fazer doa contra ele. Do tipo, por que não cai numa ponte? Mas será que aquele carro é legal? Por que não lhe pegam aí? Está nos incomodar aqui. O anjo está a fazer os mesmos doás contra você. Como você não tem, significa que nunca vai ter. Porque se tivesse, seria o primeiro a cair na ponte. Mas como você não tem carro, você nunca vai ter. Porque está a fazer doá contra alguém. E o anjo não pode ficar calado. Não pode calar. Então por isso Allah diz no Alcorão: informa os meus servos, aqueles que gostam de Allah, gostam do Islã e gostam do profeta Muhammad, selecionem as palavras quando quererem falar. Primeiro, dizer aquilo que você gostaria de ser dito. Por isso o profeta ﷺ disse: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ninguém chegará ao ponto mais alto do imã. Você pode ter seus imãs 35, 40, mas 100 nunca vai chegar. Se você quer chegar a 100, então deseje para o outro aquilo que você deseja para si. E isso é uma pedra no sapato. Não é fácil desejar para o outro aquilo que você deseja. Wallahi, se nós formos a buscar uma ceifa grande, colocar todos os muçulmanos lá e dizer que só cairá aquele que tem fé fraca, iam cair muitos muçulmanos. Nesse ponto aí. Porque nós lemos versículos do Alcorão que dizem: Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Ouvimos isso, pedimos a tradução, a explicação e parece que acreditamos, mas na prática reprovamos. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Allah providencia, Allah dá sustento, dá o que Ele quer, a quem Ele quer, sem limites. Se Allah decidir fazer enriquecer alguém, a pessoa começa a enriquecer e você perde a conta. Vai consultar o saldo em cada banco, é acima do normal. Porque Deus decidiu assim. Mas no dia que se recitou esse versículo na mesquita, você disse: Naam. Mas quando foi a ver alguém com aquelas características, diz: não, esse não é feiticeiro, é contrabandista ou é ladrão. O versículo já fica apagado. É complicado, Allah, é difícil ver que tipo de muçulmanos nós somos. Allah não disse que faz enriquecer as pessoas que Ele ama. Ele disse: Ele pode providenciar, pode dar o que quer a quem Ele quer sem conta.
Não significa que a pessoa ter riqueza é amada por Deus. Então qual é o seu problema? O seu problema está onde? Porque devia ter inveja do tipo, se Allah lhe dá porque gosta dele, nós devíamos ter inveja um do outro à busca do amor de Deus. Deus dá a quem quer. Mas quando encontramos a pessoa que Deus deu, nós ficamos zangados. Mas qual é o problema? Então, não acreditamos naquele versículo? Temos dúvida. Esse é o problema do ser humano. Não deseja para o outro aquilo que deseja para si. Você há de ver que até em problemas de casa, problemas sociais, nos lares aí, nas nossas casas, quando há divórcio, as pessoas se separam, seja a mulher assim como o homem, querem que o outro não case. A pessoa fica satisfeita quando a sua mulher divorciada, ou melhor, a sua ex-mulher, fica muito tempo sem casar. E aparecem notícias, aquela senhora que casava consigo está aí a andar, nem consegue marido. E ele fica satisfeito. Eu sabia. Mas o que é que você sabia do futuro? Quer dizer que a sua vontade é essa, quer ver a filha de dono a sofrer. E ela também lá está a fazer esse doa. Assim que sair daquela casa, eu gostaria que ele não casasse, para as pessoas saberem que quem conseguia viver com ele sou eu. Isso é problema de imã. Você separa-se de uma mulher, tem que fazer doar para ela conseguir um marido e você conseguir uma esposa própria para você e ela. Talvez vocês não se entendem porque alguma coisa não está a encaixar bem. Quando você faz doar para ela, ou Allah facilite para ela um casamento que seja bom do que essa confusão que tivemos aqui. O anjo está a fazer doar para você, ou Allah facilite para ela uma mulher que seja melhor do que aquela. Você faz doar para o outro, não está a fazer para o outro. Na verdade você está a fazer para si, porque está alguém aí a acompanhar o seu doar. É por isso que Allah diz, Man amila salihan fali nafsihi. Quem faz uma coisa boa não está a fazer para ninguém, faz para si mesmo. Quem faz uma má coisa não está a fazer contra ninguém, é contra si mesmo. Entendeu? Muita gente diz que é muçulmana, mas esse problema aí está no coração deles. Não desejam bem para o outro. Significa o que é isso? Isso é vergonha quando você é muçulmano. É vergonha isso perante Allah. Se você ouvir que o fulano teve uma oportunidade, faça doar para Allah lhe acompanhar nessa coisa. Porque na medida em que você faz o doar, o anjo está a fazer a seu favor. Quando ouve dizer que alguma coisa está a correr bem com alguém, você faz doar para essa pessoa. Porque na verdade você não está a fazer para a pessoa. Você está a fazer para si mesmo. São nesses momentos que você deve escolher as palavras. Saber escolher as palavras. Temos aquele hadith em que o profeta Muhammad a.s. diz: quando você chama alguém por kafir, chamar alguém por kafir, a palavra sobe até Allah. A palavra não se vê. Espiritualmente, ela tem forma. Sobe até Allah. E diz, Ya Rabbi, eu saí da boca de fulano contra fulano, mas antes de cair sobre o fulano, eu vinha pedir permissão, se na verdade ele merece esta palavra. Ele na verdade é kafir ou não é? Quem conhece a verdade és tu, ó Allah. E Allah dá permissão à palavra, diz, vai até o dono, se ele for merecedor dessa palavra, você há de cair nele. Se você não conseguir cair nele, volta para o dono que falou. E entre nós, às vezes, por causa de uma pequena discussão, um desentendimento, você chama seu irmão por kafir, quando na verdade ele não é kafir. A palavra sobe, desce, tenta penetrar nele, não consegue, volta para si, começa a se comportar como kafir. Por quê? Porque foi você que falou. Olha, nós sim somos muçulmanos, mas continuamos humanos. Percebe lá bem esta frase. Somos muçulmanos e não deixamos de ser humanos. Quer dizer, chatices entre nós não faltam. O muçulmano fica chateado, mas não é para falar mal. Fica chateado para ter paciência. E isso não é novo, não é só entre nós. Mesmo com os companheiros do profeta Muhammad a.s., às vezes haviam brigas verbais, discutiam.
E que companheiros, aqueles mais próximos, Abu Bakr e Umar, às vezes discutiam. Pessoas com o imã, você já ouviu falar que o imã de todas as pessoas, comparado com o imã de Abu Bakr, todas as pessoas ficam embaixo, ficam em cima. O mais pesado é o imã de Abu Bakr. Mas esse mais mu'min, às vezes discutia. E eu não preciso de falar muito, tem aqui o Alcorão. Tem um versículo aí que diz: não podem elevar as vossas vozes acima da voz do profeta. Por que isso desceu? Porque uma vez, Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu falou uma coisa, depois de Umar falar, e Umar achou que ele falou só para ele contradizer. Começaram a discutir. E Allah enviou essa passagem: não levantem vossas vozes perante o profeta. Quer dizer que discutiram. Entendeu? Quer dizer, ser crente não significa que você estar sempre alegre, não. Às vezes que você fica chateado. Mas quando fica chateado, muito cuidado com as palavras. Então começamos assim: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Informa os meus servos para escolher as palavras, dizer as melhores palavras. Controlar a sua língua. Há um hadith que diz que cada dia que passa, o nosso corpo reúne-se, faz uma reunião, o nosso corpo, todo o organismo reúne-se para fazer revisão daquilo que você fez durante o dia. Nas 24 horas existe um tempo de reunião do seu corpo. Os olhos falam, as orelhas, os braços, os dedos, entre si falam. No fim da reunião, sabe o que acontece? Todos falam contra a língua. No fim da reunião, todos os órgãos falam contra a língua. Dizem: Ya lisan, ittaqillaha fina. Ó língua, tema Allah, tenha pena de nós. Porque nós podemos fazer muitas coisas, mas quando você fala uma coisa feia, o perigo cai para todos nós. Então, se você quer ser servo de Allah, se você quer estar na lista daquele versículo, Ibadur Rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna, e todas as qualidades que aparecem nos versículos seguintes, primeira coisa, controla a sua língua. Se você quer estar nessa lista, controla a sua língua. Em casa, no trabalho, na rua, na mesquita, controla a sua língua. Não incomoda ninguém com sua língua. Vamos começar pela mesquita. Quando se faz o adhan, todos vamos à mesquita. Existem os que chegam cedo, existem os atrasados. Significa que os atrasados, na medida em que o salat vai terminar, eles vão levantar para concluir, não é isso? E quem chegou cedo, a tendência é que se calhar tem alguma coisa fora, urgente, e vai querer sair. Então quando você chega cedo e quer sair cedo, evite fazer barulho para não incomodar os que ficaram a concluir o seu salat. E se você chega atrasado, enquanto outros já estão a fazer oração, evite fazer barulho para não incomodar os que estão ali a falar com Allah. Mas não é isso que acontece, porque nas nossas mesquitas o que acontece é o seguinte: os atrasados vêm a comentar futebol e você dentro do salat fica a saber o resultado da noite, porque alguém já está a gritar lá fora. Os que saem primeiro e deixam outros a concluir o salat, também ficam a comentar o número de golos, o tipo de remates, cantos marcados, e você começa a perceber que o jogo de ontem teve 3 penalidades, uma meteram, outra não meteram, outra agarraram, essas coisas todas, porque alguém está a gritar. Então tema Allah e controle a sua língua. Nas nossas casas o assunto é pior. O assunto é grave. Do jeito que nós falamos contra nossas mulheres, nossas esposas, ou aqueles nossos subordinados, a partir de filhos, empregados e tudo, todos aqueles que estão debaixo do nosso controle, tenha muito cuidado, porque essas não são suas criaturas. Você pode pensar que sim, esse é meu filho. É seu filho, mas não é sua criatura. Existe uma grande diferença. É seu filho, você apenas foi responsabilizado. Você não é criador dessa criança aí. Se você tira alguma coisa para a criança comer, para vestir, você só está a dar o direito dele, não está a tirar do seu. Entenda muito bem. O rizqui
É tão complicado que ninguém consegue consumir o risco do outro. Quando você tira dinheiro para sua esposa, você não está a tirar o seu, está a tirar o dela que foi confiado a você. Você é o meio para o risco da sua mulher, seus filhos serem entregados. Então tenha cuidado ao falar. A sua própria mulher parece que não agradece, tenha cuidado em saber como lhe corrigir. Cuidado com as palavras, porque as palavras podem invalidar as nossas ações. Aquele gasto todo que você faz em casa para, como dizem agora, para patrocinar a família ali, Allah recebe aquilo como sadaqa, como caridade. Se você falar mal, fica inválida. Por isso Allah tabaraka wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ó crentes muçulmanos, não invalidem vossas caridades através do que? Falar mal contra a pessoa que é beneficiária daquela caridade. Você nunca pode dizer que vocês estão aqui a comer a minha custa, esta a minha custa, a escola a minha custa, Isso tudo não são palavras para muçulmanos. Você quer ensinar e corrigir? Então vamos lá comer bem. Esta comida que a gente está a deitar fora, alguém está a precisar aí, então vamos lá juntar isso, guardar. Ter aquela paciência, escolher as palavras para você não sair a perder. É nossa obrigação. E acredita que Allah não ia repetir isso no Alcorão em várias passagens, sabendo que não é uma coisa importante. يقول التي هي أحسن وقولوا قولا سديدا وقولوا للناس حسنا. Significa que a maneira de falar pode afetar o seu dunya e o seu akhirah. Veja só que Allah subhanahu wa ta'ala até aconselhou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no Surat Ad-Duha. Tem aí 3 conselhos no fim. أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. 3 conselhos que têm a ver com a língua. Não trate mal com a língua ou com a mão a um órfão. Não trate mal com a língua ou com a mão a um mendigo. E quando você quer agradecer os favores de Allah, fale da melhor forma. Jovens de hoje têm um carro ou uma casa que os outros não têm. A gente é querido perante Allah. Isso não é para quem quer, é para quem pode. Esta é família, riqueza. Desde lá, no início, nós somos assim. Mas está a agradecer a Deus ou está a ofender a Ele? Em Macua nós dizemos assim, não está logo entrar logo. Quer dizer, esta família desde é riqueza, não há pobre aqui nessa família. Isto aqui é de origem. Você está a agradecer a Deus assim? A sua família começa de onde? Para provar que a sua família sempre foi rica, começa de onde? Não começa de Adão? E Adão veio de onde? Da terra. Aparece um mendigo em sua casa. Às vezes os mendigos também são mal educados, não sabem pedir. Eles é que não sabem pedir, mas você deve saber responder. Vê um mendigo, quer alguma coisa, não tem, diz que não tem. Se ele for consciente, volta. Se for um que não está bem de cabeça, também vai lhe insultar e você não insulta. Não retorna o insulto. Responder por bem. Se tem, dá aquilo que você tem. Não tem, hoje não tem, talvez outro dia. Acabou. E não responda de uma maneira que só vai acrescentar a pobreza dele lá onde vai. Ele vem pedir alguma coisa, diz que, mano, eu também ando preocupado, viu? Se é vida, também estou a passar mal, e aqui não é banco. Seja a primeira ou última vez que você põe os pés aqui, saia daqui. O mendigo não estava à espera disso. O mendigo estava à espera que você falasse que não tem ou tem. Agora, esses acréscimos todos que você fez, eles vão voltar para você mesmo. Um dia você há de ser mendigo, pode ser por 1 minuto. Você há de mendigar um dia e há de encontrar alguém que sabe responder mais mal do que você, e aí vai se lembrar como é que você feriu aquele mendigo. Para ser mendigo não é preciso ser pobre todos os dias. Um dia você há de ser mendigo em 1 minuto e vai ter uma resposta quente. Só basta ir em frente de alguém que você espera que vai lhe ajudar. E ele dizer, olá, eu não sou
responsável por todas as pessoas. Peça a Deus. Aí você vai lembrar que eu já respondi a alguém assim. O sofrimento pode vir em 1 segundo e ser igual a 1 ano. E ser igual a 1 década. Só sofrimento de 1 segundo só. Está aí, numa bicha aí, numa fileira. As pessoas são atendidas, chega a sua vez, a pessoa que atende repara de cima para baixo, de baixo para cima, e passa, não diz nada, tranca a porta, está a ir embora. Atendeu toda a gente, assim não atendeu, e como se não bastasse, teve esse comportamento de olhar de cima para baixo, do tipo, que isso é pessoa ou é o quê? 1 minuto você já pagou aquela humilhação que você fez aos outros. Então, para evitar isso, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Informa os meus servos para saberem falar. Porque sabe, eu costumo ouvir isso às mulheres, não sei se é verdade, mas as mulheres é que sabem isso, eu não vou discutir. Mas elas costumam dizer que levar porrada com seu marido e levar uma ofensa verbal, preferível levar uma porrada. Homem que bate a mulher, parece que é suportável, mas homem que fala mal contra a mulher, acho que não é suportável. Sabe por quê? Porque aquele que bate a mulher espera as pessoas saírem. E bate quando ela está sozinha. Um que fala mal, mesmo na presença de família da mulher, fala mal. Tenta lá analisar isso, há de ver. Todo homem que tem boca grande quer dizer, não é tamanho. Boca grande é quando você fala mal. Todo homem que fala mal, não procura saber se o pai dela está aí, o tio está ali. Ele fala e vai embora. Aquilo fica um peso para o sogro, um peso para a mulher. Mas o homem que bate, quando recebe visita, começa a rir com todos. Tudo bem, estamos bem, graças a Deus. Aqui, mas assim mesmo, Deus, basta sair e fica a dar pontapé à mulher. Pelo menos teve aquele receio de mostrar às pessoas. Mas o homem que fala mal não faz isso. Tem que falar ali para doer as pessoas. É por isso que Allah chama a atenção. Saibam escolher as palavras. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.